Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição de Falar Informal. O tema do programa de hoje é violência em contexto escolar. Hoje, dia 26 de maio, é o 146º dia do ano, mas os Estados Unidos já contam com 212 ataques em massa por causa das armas de fogo. Tivemos o infortúnio de assistir ao mais recente, na passada terça-feira, dia 24, quando um jovem de 18 anos entrou armado numa escola primária do Texas e matou 19 crianças, com idades compreendidas entre os 7 e os 10 anos, e 2 professoras. O jovem adquiriu as armas no dia do seu 18º aniversário e ainda disparou contra a avó antes de sair de casa, para mais tarde ser abatido pelas autoridades. As causas desse acontecimento ainda estão por apurar, mas é naturalmente um caso que está a chocar o mundo e que levantou novamente o véu da discussão sobre a violência nas escolas. Para debatermos hoje este tema, tenho connosco o professor Dr. Daniel Seabra, investigador do Observatório Permanente de Violência e Crime e colaborador e docente da Universidade de Fernando Pessoa. O professor Dr. Jorge Trindade, investigador da Sociedade Brasileira de Psicologia Jurídica e do Instituto de Psicologia, assim como o membro estrangeiro do Conselho de Acompanhamento do Observatório Permanente de Violência e Crime, e ainda a socióloga e formadora Catarina Martins. Dr. Daniel Seabra, comece por si e muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado eu pelo convite. Queria-lhe começar por perguntar qual o impacto deste fenómeno da violência no desenvolvimento dos jovens e das crianças. Mas antes ainda, se me permitir, queria-lhe que nos falasse um bocadinho do que é e de qual o trabalho que desenvolve o Observatório Permanente de Crime e Violência. O Observatório Permanente de Crime e Violência, que está sediado na Universidade de Fernando Pessoa, é uma organização que tem já mais de 10 anos e tem como principais objetivos a quantificação e a caracterização do tipo de criminalidade e violência, procurando fazer um registro, uma quantificação e um estudo estatístico dessa mesma violência, sem, contudo, desprezar os contextos em que a mesma ocorre, e procura estabelecer um mapa dessa mesma violência, refletindo acerca da mesma, criando uma estrutura de investigação, de análise, de debate de todos os contornos e de toda a problemática associada à criminologia e ao estudo do crime, mas também à condição de vítima, e procura dessa forma desenvolver um trabalho de diagnóstico e de estudo científico, no sentido em que só um bom diagnóstico e um bom estudo no âmbito das ciências sociais permite propor medidas de intervenção que podem ser úteis no sentido de contribuir para o melhor controle da problemática da violência e do crime. Certo. São sobretudo estes os objetivos da instituição, recebendo, obviamente, o apoio da Universidade de Fernando Pessoa. Certo. Agora, relativamente, do seu ponto de vista, qual é o impacto da violência nas escolas, o impacto que este tem no desenvolvimento psicológico das crianças e dos jovens? O impacto da violência depende, obviamente, das circunstâncias e também do próprio indivíduo sobre o qual é exercido o impacto. É óbvio que uma exposição, uma maior exposição das crianças e dos jovens à violência pode tender a uma normalização da mesma e a um limiar de tolerância à mesma muito mais alto, ou seja, a sensibilidade perante a violência poderá passar a ser menor. É claro que isto depende também das estruturas familiares em que os jovens estão inseridos, da própria interpretação da violência e também do meio escolar onde estão, onde a mesma ocorre, e depois é óbvio que estamos perante um processo de aprendizagem social, e esse é o perigo. Uma aprendizagem num contexto violento poderá ser conducente mais tarde a práticas violentas da parte dos jovens a que às mesmas estiveram expostos. É óbvio que isto não pode ser analisado numa relação A implica necessariamente B, porque isso também depende de outros contextos que não apenas a escola. Depende da família em que o jovem está inserido, depende também do grupo em que ele socializa, mas se criarmos um contexto predisponente à violência, as probabilidades de surgirem atos de violência poderão ser maiores.
Isso acho que é algo que não justificará grande contestação, não é? Exato. Muito obrigada, Dr. Daniel. Obrigado. Vou agora passar ao Dr. Jorge. Obrigada por ter aceito o nosso convite também. Queria começar por perguntar se nos podia esclarecer sobre o que é o bullying, a violência entre pares, se é isso de facto que se passa nos Estados Unidos e porquê é que o bullying e a violência acontecem sobretudo nas escolas. Muito bem. Muito obrigado, Amália. É um prazer imenso estar aqui com todos. Cheguei ontem do Brasil, né, então estou aqui no Porto com muita alegria. Na Universidade Fernando Pessoa, participando do OPVC, que é o Grupo Permanente de Observação da Violência. Do ponto de vista da minha área, que é a psicologia forense, quer me parecer que esse episódio acontecido agora no Texas é o espelho de muitos outros que já aconteceram no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Esse fenômeno parece que está associado a um evento que se chama Síndrome de Amok. Esta Síndrome de Amok está relacionada à cultura malaica, onde se detectava que um determinado indivíduo, pegando um punhal extremamente fino, tinha um surto de violência, de agressão, um surto psicótico, e saía com esse punhal pela rua a apunhalar as pessoas que encontrava indistintamente pela frente. Apropriada essa metáfora, tá? Parece que está associada como se fosse um elefante desgarrado da manada que sai pisoteando e destruindo tudo que encontra pela frente com a sua força, com o seu poder de destruição. Então, esse fenômeno está classificado no chamado DSM-5, que é o Manual Estatístico das Doenças Mentais, com o nome de Síndrome de Amok. Geralmente, esse evento acaba com a exaustão da pessoa que comete essa violência, ou sendo ela assassinada pela polícia, ou ela mesmo, depois que os atos estão consumados, ela acaba por suicidar-se. Então, o fim é realmente a destruição, né? E ele se dirige indistintamente por um número de pessoas, podem ser 5, 10, 15, 20, e parece que não há uma pauta de critérios de seleção, né? O que acontece é que nos dias de hoje não se fala mais num punhal, né? Mas se fala numa metralhadora capaz de disparar dezenas de tiros num curto espaço de tempo. Então, esse é um fenômeno realmente preocupante e que nos remete também a uma questão realmente aporética, que não tem uma explicação. Porque, se nós observarmos esses episódios de violência, destruição e morte, acontecem predominantemente em escolas. Escolas ou espaços públicos como teatro, cinema, que são espaços de cultura, de fraternidade, de amizade, são espaços privilegiados. Por isso que o Manual Estatístico de Doenças Mentais classifica isso como uma síndrome ligada à cultura. Doutor, muito obrigada por nos explicar o nome deste fenómeno, que penso que é algo que muitos de nós... Parece que se aplica, não? Aplica-se, penso que sim também. Obrigada, doutora Catarina, vou agora para si. Obrigada por estar connosco. Queria lhe perguntar, do ponto de vista sociológico, como é que este fenómeno da violência, e se quiser pegar também no que o doutor Jorge referiu, como é que este fenómeno pode ser explicado? Agradecer o convite, é um prazer estar aqui presente. Sociologicamente, falando neste fenómeno, é importante aqui focar que este fenómeno não é nunca um ato isolado ou um ato simples. Ou seja, este fenómeno é complexo e tem por detrás um conjunto de fatores que vêm a decorrer, que acabam por culminar em situações lamentáveis, como a que aconteceu no Texas e como acontece várias vezes, e mesmo no contexto português, de diferentes formas.
Aqui o Texas e os Estados Unidos têm um fator cultural que acaba por pesar em relação à questão das armas, e daí o desfecho deste fenómeno ser muitas vezes diferente, mas não podemos esquecer que Portugal tem fenómenos de violência em contexto escolar, que nós já salientamos aqui, como o bullying, mas também a própria violência no namoro. Ou seja, estes fenómenos estão presentes, são uma realidade das nossas crianças e jovens e são uma preocupante que deve envolver, lá está, não só as escolas, mas toda a sociedade civil. E a fazer uma atuação desde de idades muito precoces para conseguirmos então conseguir transmitir algo e evitar estas situações. Para o conseguirmos, temos que envolver então diferentes camadas e diferentes entidades e estruturas que regem a nossa sociedade, a começar muitas vezes também pela questão ontológica, ideológica e de valores. Salientar aqui que o contexto escolar é um palco fulcral de atuação, uma vez que as nossas crianças e jovens passam muito tempo neste contexto, mas também os pais, educadores e todos os profissionais da escola têm este papel ativo. As escolas portuguesas têm muitas vezes, e na sua maioria, penso que acaba por ser um fator obrigatório, um gabinete de apoio, um gabinete de psicologia e orientação, e é muito importante também focalizarmos e usarmos esse recurso material e também esse recurso humano, ou seja, profissionais que estão dotados desta formação para atuarem juntos dos jovens, através das suas campanhas de sensibilização e não só, mas fazermos uso desses recursos para realmente conseguirmos atuar e fazer a diferença e evitarmos estas situações, envolver todos. Obrigada, doutora Catarina. Doutor Daniel, regressa a si e queria lhe perguntar quais os fatores de risco e os fatores de proteção associados a esta violência. Os fatores de risco, em parte, foram já enumerados pela doutora Catarina. Ora, alguns destes jovens têm problemas ao nível da inserção no contexto familiar, famílias nem sempre estruturadas, famílias nas quais, por vezes, existem fenómenos de violência doméstica, em que a masculinidade hegemónica se exerce, às vezes, com recurso à violência, sem que se vislumbre qualquer tipo de punição relativamente a quem a exerce. Antes, pelo contrário, parece que quem a exerce ganha poder e é respeitado. Portanto, essa destruturação familiar é um ponto que temos de considerar. É também importante perceber que, muitas vezes, o contexto residencial é fator de risco, no sentido em que alguns destes jovens, precisamente por um processo de socialização primária fraca, muitas vezes partilham muitas horas nas ruas com os seus amigos, sendo que às vezes aí o modelo de autoridade no grupo é precisamente a força e o recurso à violência, ou seja, os mais perigosos são os mais respeitados. Esse também constitui um fator de risco. A exposição à violência, ou seja, uma socialização e uma enculturação em que os jovens estão muitas vezes expostos precisamente a esse tipo de violência, sem que consigam perceber qualquer mecanismo de punição sobre a mesma, numa lógica de custo-benefício. Depois há também um elemento importante. Alguns jovens, durante o seu percurso de socialização e mesmo no contexto escolar, alguns têm até motivos que são conducentes a algum estigma por parte de outros. Temos notícia, por exemplo, que este jovem padecia de gaguez, sendo que isso era um fator que levava à sua estigmatização e da parte dos colegas alguns fenómenos de apoucamento, não é? E isso tende a levar alguns jovens ao isolamento, à dificuldade em estabelecer relações sociais com regularidade, com consequências a nível psicológico. E, portanto, esta dimensão psicológica convoca um urgente acompanhamento
por parte das estruturas escolares ao nível da psicologia e de estratégias de inserção social no grupo, de um acompanhamento à família, e tudo isto são fatores de proteção que têm de ser enumerados. Para além disso, o papel dos professores é também importante, no sentido em que, por vezes, alguma acuidade e alguma atenção bastante particular a este fenómeno pode ser um primeiro passo para o alerta de uma situação potencialmente perigosa. E isso é muito importante. Interrogo-me, contudo, se será assim tão fácil da parte dos professores, quando têm turmas com um número de alunos quiçá excessivo, e nem sempre os professores têm condições para uma atenção particular para estas dimensões. E, portanto, há que dotar a escola de condições para que esta vigilância, este olhar atento seja possível. E os fatores de risco são estes: é o contexto escolar, é o contexto residencial de onde eles são provenientes, sendo que às vezes criam-se situações de conflito entre jovens de contextos dispares, e alguns deles já com uma trajetória de violência incorporada e outros não, criam-se situações de tensão, situações de bullying sobre alguns jovens que por este ou por aquele motivo, às vezes que não são motivo nenhum, como aquele é muito gordo, tem um problema de gaguez, às vezes é preciso explicar essas situações aos outros, porque a minha experiência tende a observar alguma crueldade relativamente a alguns adolescentes, talvez até, em alguns casos, até em situações de carência objetiva, porque não têm umas sapatilhas de marca, porque não têm um modelo de telemóvel que não é propriamente o melhor, e isso, os jovens muitas vezes olham para isso. E, em alguns casos, poderá ficar comprometida uma integração plena na turma, portanto, é preciso incidir. A proteção tem de ter em conta todas estas variáveis. É um trabalho difícil, reconheço, mas também é um desafio. Certo. De facto, a nossa infância molda-nos mesmo importante. Na nossa vida adulta. Muito obrigada, Dr. Daniel. Dr. Jorge falou há bocado das escolas, dos teatros, dos cinemas serem um palco democrático e cultural. E queria lhe perguntar que fatores é que pensa que explicam este aumento de violência nas escolas. Bom, queria sublinhar então, Amália, que parece não haver dúvida que esses comportamentos violentos, nesses casos, representam um ataque à cultura. Né? E a escola representa simbolicamente tudo isso. Entretanto, é muito importante que a sociedade, em geral, nomeadamente os professores, os pais, a família em geral, os vizinhos no bairro, os profissionais da saúde, pudessem estar muito atentos para a detecção precoce e assim poder identificar esses sinais, né, esses indicadores, para que pudessem ter ali uma intervenção, evitando que esses comportamentos cheguem a um desfecho dessa natureza. Uma das questões importantes é que os indivíduos que participam desses ataques violentos e autodestrutivos, sobretudo na faixa etária do final da adolescência, eles têm algumas características, como, por exemplo, dizia o professor Daniel, geralmente são indivíduos muito introspectivos, que socializam muito pouco, interagem com os outros muito pouco, passam horas e horas trancados nos seus espaços privados, no quarto e etc., costumam inverter o dia pela noite, não é? Se envolvem maciçamente com jogos de violência, replicam aqueles jogos, né? Participam muitas horas, não têm relações afetivas em geral. Se nós formos examinar alguns desses indivíduos, eles não têm um histórico na adolescência de relações afetivas, de namoro, etc., etc.
também relacionado a esse isolamento autocentrado, né, fechado em si mesmo. Isso, do ponto de vista da psicologia forense, aponta por uma condição chamada personalidades esquizotípicas. São justamente essas que têm um tipo voltado para dentro de si próprio, que não comunicam com os outros, não interagem, não participam, não partilham espaços comunitários, não sabem partilhar espaços comunitários. Então, me parece que detectar esses fatores é muito importante para medidas de prevenção que evitam esse desfecho. E a outra questão que fica no ar é critérios muito estritos na comercialização ou na disponibilização de armas. Porque, como eu dizia no primeiro momento, hoje em dia não se trata de uma faca. Hoje em dia se tratam de armas de alto potencial de violência e de destruição. Então, critérios muito restritivos seriam importantes para que houvesse uma certa dificuldade, uma não facilitação ao acesso, nomeadamente por esse tipo de personalidade que tem uma predisposição, não que não possa ocorrer em outro contexto. Agora, só para fechar, Amanda, por que isso acontece predominantemente nos espaços democráticos, escola, cinema, teatro? Não há uma explicação definitiva sobre isso. Parece, professora, que é um ataque ao social, né? E aí a questão americana, onde há uma incidência muito grande desses casos, alguns autores caminham no sentido de que é um ataque ao consumismo, né? Isso que nós vivemos hoje. Que por mais que uma pessoa usufrua de bens materiais, isso não satisfaz o suficiente. Doutor Jorge, obrigada. Doutora Catarina, para terminar, perguntava-lhe quais as medidas preventivas que podem ou poderiam ser tomadas para travar este flagelo. Importante aqui ressalvar e só fazer um apontamento, é um ataque à estrutura social, sem dúvida. É importante nós termos atenção e o nosso foco na prevenção precoce e na prevenção primária é termos atenção aos estereótipos e ao estigma associado à violência em contexto escolar e percebermos que a violência não faz parte do processo normal das crianças e dos jovens. Não podemos normalizar a violência que os jovens fazem com os colegas, as crianças em brincadeiras acabam por ter. Nós não podemos justificar isso como brincadeiras nem normalizar a violência. E o bullying e a violência não podem ser um reflexo dessas mesmas brincadeiras. Por isso é muito importante atuar aqui e desmistificar muitas vezes estas ideias preconcebidas que as pessoas têm acerca dos agressores e acerca da própria juventude, uma vez que se associa muito à juventude este estado para consumos excessivos, que acabam também por originar estes comportamentos de risco, como a violência. Por isso, trabalhar neste desmistificar destas ideias. Termos muita atenção, pais, educadores e profissionais, acabarmos por monitorizar e despender aqui de tempo, e hoje em dia sabemos que a questão aqui do tempo é um assunto também bastante debatido, despendermos de tempo para monitorizarmos a ação das nossas crianças e dos jovens. E este monitorizar acaba sim por ser um controle, muitas vezes, a esses videojogos, ao acesso à informação que está disponível para todos de uma forma muito, muito rápida, e haver essa monitorização para nós também conseguirmos perceber a que é que as nossas crianças e jovens têm acesso. Os videojogos, hoje em dia, acabam por apelar muito à concepção da violência e acabar por ser também um ponto a terem atenção e a ser alvo de vigilância. Ter também aqui, envolver mais uma vez toda a sociedade civil, todas as estruturas, escolas, famílias, centros recreativos, grupos de jovens,
todos os espaços onde as nossas crianças e jovens acabam por circular mais, mas também apelar aqui aos próprios educadores e profissionais para esta constante formação e atualização também de informação e acesso a informação cada vez mais atualizada e a estratégias mais, acabo por dizer, diferentes e inovadoras para conseguirmos atuar eficazmente nos jovens. Referir aqui também que, enquanto professora, é uma preocupante, principalmente com adolescentes, vermos no nosso contexto de dia-a-dia muito dessas atitudes a estarem presentes dentro do contexto de sala de aula, de sala de formação. E é muito difícil, como o Dr. Daniel estava a dizer, muitas vezes, enquanto professor, nós conseguirmos chegar a um número abrangente de alunos. Por isso, apelar também aqui para a importância das escolas reforçarem os seus recursos humanos e de forma a conseguirmos chegar ao maior número de alunos e usufruir destas entidades e destes profissionais que temos, como é o exemplo dos profissionais em contexto escolar. Só para terminar, fazer este apoio junto da vítima, mas também fazer um trabalho continuado e de acompanhamento também ao agressor e às respectivas famílias, tutores ou encarregados das crianças ou jovens. Obrigada, doutora Catarina. Quero agradecer novamente aos nossos 3 convidados por terem hoje estado connosco para falar deste tema tão atual e tão flagrante. Quanto a si, despeço-me por hoje. Para a semana voltamos com mais um Falar Informal. Obrigada.